Jesus existiu? Quais as evidências que Jesus existiu? Quais as evidências arqueológicas ou históricas de que Jesus existiu? Porque temos sobre Jesus evidências de que outros personagens não têm, né? Como Pitágoras, Alexandre o Grande. Sobre Jesus histórico, tem os lugares por onde Jesus viveu e passou, que foram achados, encontrados pela arqueologia. E os artefatos no tempo de Jesus, mencionados pelo próprio Jesus nos evangelhos, também foram achados pela arqueologia, né? Temos os lugares e os objetos achados pela arqueologia referentes a Jesus. Temos as fontes cristãs, pagãs e judaicas, né? Os evangelhos canônicos e os evangelhos apócrifos, que são considerados documentos históricos pelos historiadores, né? Tem as fontes cristãs, as fontes pagãs e fontes judaicas. As pagãs é o Suetônio, Plínio e Tácito, que mencionam o Cristo, né? Cristo é o título dado para Jesus de Nazaré. Eles eram historiadores romanos e políticos romanos. As fontes judaicas é o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém, que começou a ser escrito no ano 70. Tem os evangelhos Paulo de Tarso, né, que praticamente foi um contemporâneo de Jesus, né, e a existência de Paulo, do apóstolo Paulo, foi comprovado por arqueólogos que acharam seus restos mortais em Roma. Então Paulo praticamente foi uma testemunha viva, né, do Jesus histórico. Então as epístolas de Paulo foram escritas no ano 50, né, no primeiro século. Então Paulo seria uma evidência verdadeira da existência do Jesus histórico, porque Paulo conheceu os apóstolos, né? Temos Policarpo, discípulo do apóstolo João. Temos o Sudário de Turim, em que o laboratório de Los Alamos, na Califórnia, através de um fragmento de uma amostra que sobrou dos testes de carbono 14, foi feita uma nova datação e se chegou ao século I. Aquela datação que deu no século XII, XIII, XIV, o XV, na verdade não foi um erro, né? Nem estava contaminado, mas havia mistura de tecidos do século I com o século XII. Houve uma retecelagem francesa, onde se desfiavam tecidos de duas partes e entrelaçavam e passavam uma goma, né? Essa técnica na textil, essa técnica é chamada de retecelagem francesa. Por isso, o teste do sudário de Turim acabou lá por 1390, 1430, 1500 alguma coisa. E esse laboratório de Los Alamos, ele foi um das 33 instituições
que submeteram em 1978 e 1980, submeteram o Sudário de Turim a testes, né? Eram 33 cientistas de 33 instituições, se não me engano, que incluía museus, universidades, laboratório e a Academia da Força Aérea Americana. E, e a Força Aérea Americana também participou dos testes, né? E ficaram 5 dias, se não me engano, onde a igreja permitiu que esses 33 cientistas, né, submetesse o sudário aos testes, né, por fotografia, tirar amostras, né, para fazer datação, onde também se tirou um doutor de uma universidade, perito forense criminal, tirou-se o pó e amostras do tecido, né? Onde essas amostras depois foram analisadas e eram pólen de plantas por onde o sudário passou e plantas da Palestina do século VIII, né? E o novo teste do carbono 14 determinou que o sudário poderia ter mais de 3 mil anos. Em pesquisa que eu fiz mesmo, o homem do sudário foi enterrado segundo costumes judaicos do século I, onde se usavam. Então eu perguntei para um canal de ateu se Pitágoras existiu, né? O dono se recusou a responder e um inscrito escreveu assim, mas Pitágoras não é nos colocado como Deus. Mas eu não estava me referindo sobre o Jesus Cristo, o Jesus da fé, mas a pessoa de Jesus, o Jesus histórico, né? E o outro, com certeza, que era ateu, colocou como se eu estava me referindo a Jesus da fé. Mas os céticos, os ateus, eles questionam o Jesus histórico, questionam, né, a existência, porque sobre o Jesus histórico sobre o Jesus foi escrito 50, 70 anos depois, né? Mas o Pitágoras, o pai da matemática, não há nada achado na arqueologia. E sobre o Alexandre o Grande, sua biografia, sua história foi escrita 300 anos depois, né? E estátuas de Alexandre o Grande é do século 4 DC, 4 depois de Cristo. Então tem mais evidências arqueológicas, históricas, textos, né, de Jesus do que de outros personagens, né, como Pitágoras e Alexandre o Grande. Então não se pode duvidar que houve, de fato, um Jesus histórico, né? Porque linguistas, teólogos, historiadores e arqueólogos, eles juntaram evidências de que houve um Jesus, filho de José, nascido lá em Belém no século VI. Bom, acho que é isso que eu ia falar hoje.